O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor e um dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Esse capítulo de Isaías 61, eu estava lendo e eu meditei sobre algo que eu quero compartilhar com vocês. Nós que somos cristãos, que recebemos o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, que nascemos de novo, nós temos uma missão nessa terra. Aqui diz que o Espírito nos unge para anunciar liberdade aos cativos. Significa que tem muita gente presa ainda. Tem muita gente cativa, em cativeiros emocionais, cativeiros. Tem muita gente que não conhece o Evangelho do Reino. E é nossa responsabilidade conhecer o Evangelho do Reino, porque a Bíblia diz que Jesus virá quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. O que está faltando é ser pregado o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus Cristo. O que está acontecendo? As pessoas elas estão presas à religião. As pessoas elas estão presas a regras ensinadas por homens. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não têm relacionamento e intimidade com Deus. Com isso, muitas instituições que dizem que são igreja, o que acontece? Estão doentes, não estão exercendo o seu chamado, não estão exercendo o dom, não estão curando os enfermos, não estão proclamando o ano da bondade do Senhor, da justiça, não estão tirando as pessoas das prisões. Aqui diz levar boas notícias aos pobres. Por quê? Por quê? O que são pobres? Irmão, não é pobre de dinheiro, não é pobre de mentalidade. É pobre de improdutividade, é mentalidade de pobreza, escassez. Quando a gente tem um Deus que é rico, dono do ouro e da prata, e fica com essa mentalidade de pobre, de pobreza. Jesus, quando o João perguntou para ele, pediu para os discípulos perguntarem para Jesus se ele era o Messias que viria, ele respondeu, fala para João que os enfermos estão sendo curados, que os demônios, os demônios estão sendo expulsos, que os mortos estão ressuscitando, e os pobres estão ouvindo a mensagem do reino, do Evangelho. Ou seja, para cada problema Deus apresentou uma solução, e para o pobre, a solução era a mensagem do reino. Então, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas não estão conhecendo o Evangelho do Reino e não conseguem compartilhar, irmãos. Por isso que a gente vê muitas igrejas, né? Porque a igreja de Jesus é uma só, é um corpo. Não importa os nomes que existem por aí, mas existe uma igreja de Cristo. Tá tendo muita maldade, até dentro das igrejas, né? Das instituições que as pessoas falam, igrejas. Não, tá tendo muitos escândalos. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, elas não conheceram ainda o Evangelho do Reino, não estão vivendo. Porque quando a gente começa a conhecer o Evangelho do Reino, começa a viver a diferença, a mudança, a transformação, a fruto, fica fácil amar o irmão, o próximo, fica fácil perdoar, fica fácil cumprir os princípios do reino, os mandamentos de Deus, fica muito fácil. Irmão, tem muitos mitos por aí. Você não é santo porque você consegue. Você não é justo porque você consegue. Se você consegue ser um santo, um justo, foi porque Jesus ele conquistou isso para você. Jesus conquistou isso na cruz para você. Jesus, quando morreu, nós estávamos debaixo do pecado. Então, é nossa responsabilidade pararmos de olhar para as pessoas, começarmos a gente julga as pessoas, as atitudes das pessoas, os erros das pessoas, o pecado das pessoas, como se a gente não tivesse pecado, como se a gente não tivesse erro. Queridos, nós precisamos parar com isso. Se você é uma pessoa que ainda fala mal dos outros, que ainda julga teu irmão, você não conhece o Evangelho do Reino. Quem conhece o Evangelho do Reino, vive o Evangelho do Reino, não julga, perdoa, ama, serve, é generoso. Tem erros, claro, a gente está em transformação, em evolução, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai começar a nos podar.
a dizer o que está ruim, o que está bom. A Bíblia diz que no tribunal de Cristo a gente vai dar conta das nossas boas obras e as más. Ou seja, nós que somos salvos temos também obras más, cara. Então, a gente precisa conhecer o Evangelho do Reino para proclamar. Enquanto a gente não anuncia, não proclama, pessoas ainda ficam em prisões. É responsabilidade nossa da igreja proclamar, anunciar, dar, levar. Em Isaías 61 diz, levar, anunciar, libertar, proclamar, dar. Gente, é uma posição do que a gente deve fazer para as outras pessoas. Como que eu tiro as pessoas das prisões? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que anunciar o Evangelho do Reino, porque somente o Evangelho do Reino vai tirar elas das prisões. Somente o Evangelho do Reino vai transformar as pessoas que vivem na miséria, na pobreza, na escassez, na necessidade. Vai tirar elas desse lugar e vai colocar no lugar que o Reino promete: justiça, paz e alegria, prosperidade, amor. Vai levar ela para uma posição muito melhor, uma posição leve, uma posição, não é fardo pesado, não é jugo pesado, não, é leve, o de Cristo. Então que nós possamos, em 2021, pararmos de olhar para as pessoas ou para as instituições e pararmos de falar mal. Que nós possamos conhecer o Evangelho do Reino, viver e praticar. Porque não adianta nada eu orar se eu não cumpro os princípios do Reino. Deus não responde a lamúrias, Deus não responde às nossas falas, Deus responde às nossas atitudes. E o que atitudes? As atitudes, quando a gente cumpre os princípios do Reino, Ele volta com os princípios do Reino como recompensa para nós. Então, é isso. Que Deus te abençoe.